Olá, oitavo ano, tudo bem? Estamos de volta aqui para a nossa segunda aula. Vamos dar continuidade ao conteúdo que a gente iniciou no vídeo anterior. E a gente começou falando sobre algumas coisas em relação aos continentes, quantos continentes tem, quais os continentes que estão sobre a gente, né? O nosso país, Brasil, está relacionado a qual continente, vimos os tamanhos, né? A diferença de tamanhos. E vimos algumas coisas em relação a essa separação dos continentes, a formação, e hoje vamos dar uma prosseguida nesse conteúdo, ok? Primeira coisa, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, que a gente possa dar continuidade. Na última aula, ficou aí para vocês uma atividade, né? A gente mandou a atividade na folha, e ela tinha 3 questões, e essas 3 questões a gente deu uma explicação no final do vídeo, fazendo um resumo para que você pudesse responder. As 3 questões falavam dos continentes que a gente tem no planeta, né, os 6 continentes, considerando aí a América, a África, a Europa, a Ásia, a Oceania e a Antártida. E perguntamos também o Brasil. Faz parte de qual desses continentes? O Brasil faz parte, vou marcar aqui para você, para a gente visualizar um pouquinho mais. O Brasil está aqui nessa direção aqui, ó. E o Brasil faz parte do continente americano, ok? Lembrando sempre a vocês que a América é uma só, apesar da gente falar por região, América do Norte, América Central e América do Sul, mas como continente é um só, ok? E a outra pergunta que tinha é que no ranking dos maiores continentes do mundo, no ranking que organiza aí os continentes em tamanho, né? Qual o maior, qual o menor, e assim vai diminuindo, qual desses continentes forma o maior continente do mundo? O maior é a Ásia, ok? Esse aqui, ó. A América está em segundo lugar, mas o primeiro maior é a Ásia, ok? Então vamos prosseguir agora para o nosso próximo conhecimento. Bom, já que a gente viu sobre continente, se vocês depois quiserem observar aqui na página 366, que tem toda a organização dos continentes por tamanho, ok? Qual a porcentagem de cada um aqui? Pode conferir aí e fazer seus estudos. Então, vamos lá. Em relação a esses continentes, a gente vai ver agora a sua formação. Como chegou a esse ponto, já que os continentes não surgiram no planeta da maneira que a gente conhece hoje. Então, vamos ler um pouquinho aqui para a gente entender a formação desses continentes. Bom, os continentes da Terra nem sempre estiveram configurados como observamos atualmente. Há cerca de 220 milhões de anos, a grande massa rochosa que formava o continente terrestre compunha um único bloco de rochas denominado Pangeia. Então, considerando toda a superfície da Terra, tem uma parte que é formada por água, né, que são os oceanos, e tem apenas uma porção de terra que estava emersa, que estava sendo apresentado fora, acima da superfície de água dos oceanos. Então era só uma massa de terra. E essa massa de terra era chamada de Pangeia, ok? E que, por sua vez, foi se fragmentando e se movimentando no decorrer de milhões de anos. Isso explica por que a crosta terrestre está dividida em placas tectônicas, ou placas litosféricas. Essas placas estão sempre se deslocando em diferentes direções. No entanto, esse deslocamento ocorre lentamente, cerca de 20 a 30 metros por ano. O mapa abaixo mostra os limites entre as principais placas tectônicas do planeta e as direções para onde cada uma delas se movimenta. Então vamos lá. Bom, aqui está mostrando, né? Mais à frente a gente vai ver, logo em seguida, né? A gente vai ver a questão da estrutura da Terra, que ela é formada por crosta, manto e núcleo. A gente deu uma olhadinha na semana passada, depois a gente vai voltar nisso. Mas essa parte da crosta, ela não é toda retinha, ela passou por um processo de fragmentação. Ela não é toda inteiriça, ela tem umas rachaduras, né? Que
vai formando aí algumas placas que não são regulares, não são placas do mesmo tamanho. Essas placas são chamadas de placas tectônicas, né? Esse mapa aqui está mostrando aqui, ó, o tema do mapa, que é placa tectônicas. Essas linhas vermelhas são onde as placas se dividem. Essa parte interior dessas linhas vermelhas são as placas, umas grandes, outras pequenas aqui, ó. Porque ela não tem uma coisa dividida por igual, nem aproximado tamanho. Tem placas de diferentes tamanhos. Por causa dessas placas aí, ou essas placas são testemunhos, são a prova de que a Terra está sempre, os continentes estão se movimentando. Porque essas placas aqui, ó, a gente depois vai ver que o manto embaixo da crosta terrestre, ele faz com que essas placas estejam sempre em movimento devido a uma atividade que é chamada de deixa eu lembrar aqui, corrente de convecção, né, que é a pressão e o calor, né, o calor vai fazendo pressão e vai fazendo com que toda esse material embaixo da crosta faça força para que essas placas estejam se movimentando sobre ele. E vai acontecer de algumas placas se afastarem uma das outras, né? O magma vai saindo entre elas, elas vão se afastando. E existem outras que, por causa da pressão, elas vão se aproximando. Então, tem um movimento. A gente vai ver aqui, ó, olhando aqui as setas, ó. Aqui está se afastando, ó, cada uma para o lado contrário. Essas aqui, elas estão se juntando, ó. É aqui onde forma a Cordilheira dos Andes. Então, elas podem se afastar e podem se aproximar. Quando elas se afastam, movimento divergente. A gente vai ver depois disso melhor com calma. Quando elas se aproximam, movimento convergente, ok? E isso faz com que o planeta, né, a crosta terrestre, a base dos continentes estejam sempre em movimento. E continua se movimentando, como foi lido ali no texto, que eles passam por um processo de distanciamento, de movimento que tem em torno aí de 20 a 30 metros por ano. Então, continua em movimento, ok? Vamos seguir aqui para a gente ver a página, como ocorre esse movimento, como se chama tudo isso, né? A teoria da deriva continental. O movimento das placas litosféricas é responsável por transformações ocorridas na configuração dos continentes terrestres. Para explicar essas transformações, o alemão Alfred Wegener, que viveu aí de 1880 a 1930, propôs em 1915 a teoria da deriva continental. E o que é a deriva, o que é a teoria da deriva continental? É importante a gente visualizar isso aqui. De acordo com a teoria da deriva continental, a princípio existia apenas, ó, isso aqui é a teoria da deriva continental. No princípio, existia apenas um grande continente, né? É o que a gente leu lá no texto, que era chamado de Pangeia, que passou por um processo de fragmentação e separação. Vou marcar aqui, fragmentação e separação, ao longo de milhões de anos. Então existia apenas uma massa de terra, né, uma massa continental, que é chamado de um grande continente, que passou por um processo de fragmentação e separação ao longo de milhões de anos, ok? Então, a teoria da deriva continental explica isso. No princípio, apenas uma massa de terra, apenas um grande continente que existia, esse continente se chamava Pangeia, e ele passou por um processo de fragmentação e separação. E isso fez com que chegasse ao ponto dos continentes que a gente conhece hoje. Vamos ver num esquema que tem aqui embaixo. Ó. Foi feito um esquema, esquematizaram todos os processos que eles estudaram e para entender um pouquinho o que acontece com a deriva continental. Deixa eu diminuir aqui para a gente ver o todo, né? Vamos lá ver se a gente consegue botar tudo aqui. Então,
Ó, o primeiro processo foi que existia essa massa de terra que estava toda junta aqui, ó. Pangeia, né? E Pan, porque todos estavam ali. E o primeiro processo de fragmentação, que aconteceu há cerca de 150 milhões de anos, ela foi dividida em dois grandes continentes. Esses dois continentes, a primeira divisão que ocorreu, gerou a Laurásia e a Gondwana, duas porções de terra. Depois dessas duas porções de terra, aí gerou essa outra quantidade aqui, ó. Aí já estava América, Ásia, Eurásia, que é junto com a Europa aqui, ó. Esse aqui, ó, a Europa e Ásia, mas a Eurásia, África, Austrália e Antártida. E chegou a esse ponto do que a gente conhece aqui, ok? A Eurásia, a Europa e a Ásia, que formam o mesmo bloco, a América, a Antártida, a Austrália e Nova Zelândia, que formam a Oceania, e a África, essa porção aqui. Na verdade, essa aqui tá junto. Isso aqui é um processo que eles estão projetando, né? Estão calculando que vai ser assim. Então, ó, no futuro, ó, essa África aqui, eu lembrei que a África juntou essa outra etapa que, como a gente viu, continua em movimento. Então, o atual é isso aqui, ó, essa fragmentação número 3. E essa aqui é uma projeção, um cálculo que eles estão falando. Ó, no futuro, em aproximadamente 50 milhões de anos, vai estar desse jeito aqui. A África se juntou com toda essa porção aqui da Eurásia, ok? Isso aqui é o cálculo que eles estão fazendo, porque continua em movimento. Então, vamos lá só para a gente gravar aqui, fazer uma reformulação aqui, só para gravar. A teoria da deriva continental diz que, a princípio, existia apenas um grande continente, que passou por um processo de fragmentação e separação ao longo de milhões de anos. A outra coisa que a gente vai ver, quando tinha esse grande continente, ele era chamado de Pangeia, e a primeira divisão que aconteceu entre ele, né, que aconteceu com ele, que foi a fragmentação e a separação, formou duas porções de terra. Essas duas porções de terra, Laurásia e Gondwana. E depois chegou ao ponto do que a gente conhece hoje, tendo os 6 continentes. Em breve, isso vai ser mudado também, porque aqui vai ter parte que vai se aproximar e se juntar, e outras partes vão se afastar. Agora, como é que Wegener chegou à conclusão para criar essa teoria, para poder confirmar essa teoria dele? Como é que ele chegou à conclusão de que essas porções que hoje estão separadas, que são esses 3 continentes, um dia foram juntas, um dia formaram uma única porção de terra? Vamos ver aqui o que ele usou como evidência, como prova disso, né? Para confirmar a sua teoria, Wegener considerou algumas evidências, como o formato da costa da África e da América do Sul. Então, eu já vou abrir o mapa aqui para você ver. O formato parece que eles se encaixam. O formato da América do Sul com a África parece que eles encaixam certinho. O tamanho, né? Como se fosse uma peça de quebra-cabeça. A outra evidência, a primeira, foi o formato da costa, né, da África e da América do Sul. A outra coisa que eles perceberam é a semelhança entre as formações rochosas desses continentes. Então, a formação rochosa que eles achavam em um lado, acharam no outro também. Então, eles perceberam que eles estiveram juntos. E a terceira evidência, primeiro foi o formato da costa desses continentes, o segundo foi a formação rochosa semelhante, e a terceira evidência foram os fósseis de animais e plantas da mesma espécie que estavam nesses lugares. Né? Esses lugares estão muito afastados e tinham fósseis, né? Ou seja, restos de animais e plantas que foram conservados, soterrados no meio das rochas, no meio do solo. Eles perceberam que quando achavam esses fósseis, né, restos de animais e plantas que formam os fósseis, e eram iguais. Então eles perceberam como poderia ser igual se esses lugares tão distantes.
E aí eles perceberam que estava junto, além das outras evidências. Então, são 3 evidências. O formato, né, da costa desses continentes, que pareciam se encaixar, né, como peça de quebra-cabeça, as formações rochosas semelhantes e os fósseis, a existência de fósseis de animais e plantas da mesma espécie nesses lugares que estavam distantes. Ok? São as 3 evidências. Então, vamos aqui visualizar para a gente encerrar. Aqui, ó. Então, aqui está mostrando os vestígios, né, de animais e plantas apontados por Wegener, que fez ele entender isso. Aqui, ó, primeiro aqui, ó, o formato. Deixa eu marcar aqui, ó, esse formato aqui passa a ideia de que ele se encaixa aqui, nessa região. Então, pensou-se na possibilidade que eles estavam juntos, essas 2 áreas aqui. E a formação rochosa que a gente falou também, e os animais aqui, ó, o mesmo animal, o fóssil de animais que tinha aqui, ó, nessa área, também tinha em outras áreas aqui. Esse aqui é um, esse aqui, opa, esse aqui é outro, opa, esse aqui é outro, esse azulzinho, ó. Esse tem aqui na América, tem na África, tem aqui em Madagascar, tem aqui na Oceania, tem aqui na Índia e tem aqui na Antártida, ok? E tem um outro aqui que também você vai encontrar na África, vai encontrar na Ásia e vai encontrar na Antártida. Então, essas são as evidências que mostraram para Wegener que esses ambientes estavam juntos, né? Já que não tinha possibilidade de todos esses oceanos, esses animais terem similaridade aí, estar no mesmo lugar, né? Terem transferido de um lugar para outro. Essas são as evidências que eles usaram, ok? Então, vamos lá. Vamos fazer um resuminho aqui para as questões que vocês vão responder na folha. Primeira coisa que vocês vão estar vendo aí é esse processo de fragmentação e separação que ocorreu com os continentes. Eles primeiro apresentam uma única porção de terra. Essa única porção de terra era chamada de quê? Como era chamada? Pangeia. Quando houve a primeira fragmentação e separação, foram formadas 2 grandes porções de terra. Como eram chamadas essas 2 porções? Uma Gondwana, a outra Peraí que... Ah, tá. Deixa eu ler lá para não falar errado. Eu ia falar Eurásia. Vamos lá aqui que eu esqueci. Deu branco. Gondwana e Laurásia, ok? Eurásia junta só 2 partes, que é a Europa e a Ásia. Então, formaram 2 porções, que é a Laurásia e a Gondwana. A outra coisa que vocês vão precisar responder é o que é essa teoria da deriva continental? Então, a teoria da deriva continental, ela diz que, a princípio, né, ou seja, no início, existia apenas uma grande porção, uma grande massa de terra, ou um grande continente, e, com o passar de milhares de anos, ocorreu o processo de fragmentação e separação dessa porção, até chegar ao ponto desses 6 continentes, ok? E a outra questão que a gente vai ver é quais foram as evidências consideradas por Wegener para confirmar essa teoria da deriva continental. As evidências que eles usaram foram a questão da formações rochosas semelhantes, o formato da costa desses continentes, América do Sul e África, que pareciam se encaixar, e a questão dos fósseis de animais e plantas da mesma espécie que tinha nesses continentes. Então, essas são as 3 evidências que ele considerou para confirmar essa teoria. Ok? Então, aí está a nossa matéria e também um resumo para vocês resolverem as questões da folha, né? Vocês resolvem primeiro e depois conferem aí como está. Ok, meus amigos? Então, valeu, que vocês tenham um bom dia aí e até a próxima aula.